Olá, estamos aqui para apresentar a usina UCQ40S, usina semimóvel com capacidade de até 40 toneladas por hora, e nesse vídeo iremos explicar a preparação para a operação e as funções do painel de controle. O primeiro passo para a preparação da máquina para a operação, quando a máquina já estiver instalada no local, o primeiro passo é regular o sensor das esteiras dosadoras. São 3 esteiras dosadoras de agregado que têm o mesmo sensor, um em cada esteira. Essa regulagem do sensor é feita por essas 2 porcas, onde você consegue aproximar ou recuar o sensor da guia. A proximidade do sensor é verificada pela luz indicativa no fundo. Toda vez que a guia passa pelo sensor indutivo, essa luz acende. Quando isso acontecer, o sensor está regulado. Segundo a regulagem da máquina, é feita no sensor de falta de material das esteiras dosadoras. Com a máquina em modo manual, vai alimentar a esteira de modo que fique agregado dentro da esteira e que essa peça seja acionada. Quando ela estiver nessa posição, vai regular o sensor de forma que a luz fique acesa e a proximidade, vai regular por conta dessas 2 porcas que vai regular a proximidade do sensor da guia. E quando essa luz acender, ele está regulado na proximidade. Esse sensor é para quando faltar material na esteira, essa peça volte à posição original e o sensor e a luz se apague aqui, de forma que o sensor não pegue mais nenhum sinal. A regulagem do reparo da bomba de cap é feita através de sistema de gacheta. Quando a máquina estiver em funcionamento e o cliente verificar vazamento de cap pelo eixo da bomba, é sinal de que a gacheta gastou um pouco e a regulagem é feita através desses 2 parafusos. Ele irá apertar por igual os 2 parafusos até que pare o vazamento. Quando essa peça encostar nessa, é sinal que a gacheta gastou por completo e ele deverá efetuar a troca, soltando por completo essa porca, retirando a peça e recolocando a gacheta nova. E após isso apertar novamente até que pare o vazamento. Através desse conjunto lubrifiltro, o cliente irá fazer a regulagem da pressão de ar e óleo lubrificante relacionada ao pistão da janela de emergência que faz a proteção do sistema de filtro de manga. Essa regulagem é feita similares aos outros reguladores de pressão. O cliente irá levantar a manopla e em sentido horário ele aumenta o fluxo, a pressão de ar, sentido anti-horário ele diminui a pressão de ar. A pressão de ar indicada para esse trabalho é de 4 bar. No sistema de óleo lubrificante do pistão, o sentido de rotação da regulagem é invertido. Em sentido anti-horário, o cliente irá aumentar o fluxo de óleo e em sentido horário, ele diminui o fluxo de óleo. A regulagem das palhetas do misturador é feita com o desgaste da própria palheta. Conforme for desgastando a palheta, o cliente irá, individualmente em cada palheta, irá afrouxar esse parafuso e subir a palheta, regular novamente e travar o parafuso. Isso em todas as palhetas. Então, com o tempo de trabalho da máquina, a palheta vai desgastando naturalmente e o cliente tem esse recurso de ir regulando a palheta novamente, até que ela gaste por completo e deverá ser efetuada a troca. Localizado abaixo do filtro de manga, temos um sequenciador de disparos de limpeza das mangas. A programação dele é feita seguindo as instruções no próprio painel do sequenciador. Então o cliente irá fazer a configuração dos intervalos de disparo do fluxo de ar para a limpeza das mangas. Através desse conjunto lubrifiltro é feita a regulagem do ar, da pressão de ar e do óleo lubrificante para lubrificar o pistão do elevador. A forma de regulagem é similar à do compressor. Vai puxar a manopla para cima e em sentido horário ele aumenta a pressão de ar e em sentido anti-horário ele diminui a pressão de ar. Pressão de ar indicada para essa regulagem são 6 bar, mostrada aqui nesse ponteiro. Quando atingir 6 bar, o cliente travará novamente a manopla. Regulagem do óleo lubrificante é feita através, com auxílio de uma chave fenda, o cliente irá girar sentido horário, ele aumenta o fluxo de óleo e sentido anti-horário ele diminui. Lembrando sempre de completar, quando tiver nível baixo, sempre completar esse óleo para aumentar a vida útil do pistão. Para a regulagem da pressão de ar no sistema, o cliente irá ligar o compressor no painel de controle, irá subir essa manopla destravando e em sentido horário ele aumenta a pressão e sentido anti-horário ele diminui a pressão. A pressão de trabalho do sistema do compressor é em 8 bar, quando fizer essa regulagem até chegar em 8 bar no medidor. Após a regulagem, trava novamente a manopla.
Para a regulagem da corrente do elevador, é feito através dessa barra rosqueada com essas duas porcas. Essa peça é uma peça que fica móvel e com a ajuda dessa mola para aliviar a tensão na corrente ou evitar a pancada, né, desgaste desnecessário. Então, a regulagem da tensão da corrente, para esticar ou para tirar a tensão da corrente, é feita através dessa barra rosqueada com essas duas porcas, onde o cliente irá recuar a peça ou tensionar a peça. A regulagem do banco de roletes dos secadores é feita também com afrouxamento de 4 parafusos, 2 na parte da frente e 2 na parte traseira. E nesse parafuso lateral o cliente irá deslocar o rolete para um lado ou para o outro de forma com que ele apoie perfeitamente no trilho. Quando o rolete apoiar perfeitamente no trilho, está regulado. A regulagem do sistema de limpeza das mangas é feita através desse regulador de pressão com filtro de ar. Para a regulagem, o cliente irá puxar a manopla e em sentido horário ele aumenta a pressão de ar e em sentido anti-horário ele diminui a pressão de ar. A pressão de ar indicada para esse trabalho é de 6 bar. O cliente irá olhar nesse visor, atingindo 6 bar de pressão, ele irá travar novamente a manopla. Para a regulagem da correia das esteiras dosadoras, ela é feita com afrouxamento desses 4 parafusos do mancal dos dois lados. Primeiro o cliente irá verificar se precisa centralizar a correia ou se precisa tensionar a correia. Para tensionar a correia, ele vai afrouxar os parafusos dos dois lados da esteira e vai puxar por igual, essa barra rosqueada ele puxará por igual o tambor. Se for somente para centralizar a correia, ele vai afrouxar um dos lados apenas e vai trabalhar apenas nesse lado. Ele vai puxar ou recuar apenas um dos lados até a esteira ficar centralizada. Para a regulagem da correia coletora, o princípio é o mesmo das correias dosadoras. A forma da montagem dos mancais são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Se o cliente precisar tensionar, ele vai afrouxar esses parafusos do mancal dos dois lados e vai puxar por igual, através dessa barra rosqueada, vai puxar por igual o tambor, isso para tensionar. Se for preciso centralizar a correia, ele vai afrouxar apenas um dos lados e vai puxar o tambor através de um dos lados somente dessa barra rosqueada, para centralizar a correia. Dentro da cabine de operação, temos aqui o painel de operação. Na parte superior do painel, na parte frontal, temos aqui a parte de visualização. No centro do painel temos a IHM, onde o operador irá visualizar todos os parâmetros da máquina. Aqui temos o visualizador da temperatura no filtro de manga, visualizador da temperatura dentro do secador, a temperatura da massa lá no fim do elevador, lá no pré-silo, e aqui a temperatura do cap. Temos os indicativos de falha no queimador, de fogo aceso e as duas de falha no queimador. O orímetro de horas trabalhadas do compressor. Na parte esquerda, o orímetro de funcionamento do equipamento. Abaixo do IHM temos a reversão da esteira coletora, se ela vai estar em fluxo normal ou se o cliente precisar reverter o sentido de rotação dela para alguma regulagem, e o botão de rearmar o queimador se por algum motivo ele cair. Na parte inferior do painel temos a parte de operação. Temos aqui também os LEDs indicativos de qual item está acionado ou não. E os botões de operação estão dispostos na sequência que o cliente irá ligar a máquina. A primeira chave aqui, o cliente irá escolher se a máquina irá trabalhar em modo automático ou manual. Para a esquerda, manual, para a direita, automático. Em segundo, temos o compressor. A gente irá acionar o compressor para a alimentação da parte pneumática da máquina. Pré-silo, que é a comporta do elevador. O cliente pode escolher entre modo manual ou modo automático. Modo manual, o cliente irá usar geralmente na troca de caminhão, para não acontecer da comporta abrir na troca de caminhão e cair material no chão. Então temos o modo automático, que ela, por temporizador, ela fica abrindo pelo tempo determinado na programação, e no modo manual o cliente escolhe quando abre ou fecha o pré-silo. Nesse outro botão temos a parte do filtro de manga, onde o cliente irá acionar os disparos feitos pelo sequenciador. Na esquerda ele desliga, na direita ele liga o sequenciador para a limpeza das mangas. Temos o acionamento do filler,
temos acionamento do rotor do exaustor. Aqui temos o damper, que é o sistema de proteção do filtro de manga. O cliente vai ligar e vai regular o fluxo de ar frio dentro do filtro de manga, sempre analisando em relação aqui à temperatura. Quando o cliente precisar diminuir a temperatura no filtro de manga, ele vem aqui no damper e regula a abertura da comporta de emergência. Esse outro botão para ligar o elevador, misturador e secador. Todos estão ligados na sequência de operação da máquina. Ele liga primeiro esse, sempre na sequência da esquerda para a direita. Na parte de baixo temos a esteira coletora e as esteiras dosadoras, 1, 2 e 3, uma para cada material. Se o cliente for rodar em modo manual, a velocidade da esteira é regulada por esses 3 potenciômetros. No modo automático, a velocidade da esteira é regulada pelo CLP. Após as esteiras, temos o queimador. O cliente irá acionar a sequência de ligação do queimador, e por esse potenciômetro ele regula a intensidade do fogo. Temos aqui, depois do queimador, a bomba de CAP. Em modo manual, o cliente irá regular a velocidade de dosagem do CAP por esse potenciômetro. Em modo automático, é dosado através do CLP. Aqui temos 2 vibradores para os silos de agregados. Modo manual, o vibrador irá ficar acionado contínuo. Modo automático, o vibrador vai ser relacionado a um temporizador, que vai ligar e desligar de acordo com os segundos programados no programa. E aqui, o último botão, o botão de alarme. Quando terminar de carregar o caminhão, o operador irá acionar o alarme para fazer a troca de caminhão abaixo do elevador. O botão de emergência da máquina deverá ser desacionado sempre quando for iniciar a produção. Com ele acionado, o cliente não irá conseguir ligar nenhum item. Então, lembrar de sempre no início da produção desacionar o botão de emergência, e no fim da produção, ou caso aconteça algo que deverá ser parada a máquina imediatamente, pressionando o botão, a máquina para toda a produção. Essa foi a nossa apresentação da usina de CBUQ UCQ40S, usina com produção de até 40 toneladas por hora. Se você se interessou por essa usina ou por qualquer outro item de nossa linha de produção, entre em contato pelo número que aparecerá na tela ou acesse o nosso site.